7h30 da noite, desculpa. Estamos aqui mais uma vez, pregando o Evangelho de Deus, pregando a verdade. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, presidente Apóstolo Fernando, vice-presidente Simão Cordeiro de Farias. Estamos pregando realmente a Bíblia. Olha, gente, eu estava com os irmãos aqui, porque eu faço também aqui para eles ouvirem, dentro da minha casa. Isso é ao vivo, não é montagem, é ao vivo, não é na igreja não, é dentro da minha casa, porque eu, para abrir uma igreja hoje, eu tenho que abrir uma igreja de vergonha, uma igreja de qualidade. É por isso que eu peço a vocês que estão assistindo a live aí, que metam o dedo para ajudar, meta o dedo para aumentar a like, aumentar isso, aquilo, outro, para ver se levanta uma pessoa de Deus aí para nos ajudar. Porque aqui nós não vendemos droga, nós aqui não damos, se você der 100, Deus vai lhe dar 1000, nós não fazemos isso. Nós aqui não prometemos nada que não é dentro da palavra, aí fica difícil para vocês, para pastores, que vivem mentindo para o povo. É muito difícil. Por isso que eu não gosto de vocês. Eu não quero nem a aproximação de vocês. Eu não gosto de pastores. Eu não gosto de padre. Não gosto. Sabe por que eu não gosto? Simplesmente por uma coisa. Porque não estão pregando o Evangelho de Deus. Estão mentindo. E quem prega a palavra de Deus séria é sábio. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela está na Bíblia. Ela não pode sair da Bíblia. Porque se nós não pregarmos o que está na Bíblia, nós não conhecemos atrás de Israel, nós não conhecemos os filisteus, nós não conhecemos os hebreus, nós não conhecemos os judeus. Como é que a gente vai contar uma história que a gente não conheceu? Não pode. E vocês criam muita história mentirosa. Se oriente, porque veja a história de Saul, Samuel e Saul. Vê o que aconteceu com Saul. Morreu, matado por Deus. E não era um ungido de Deus? Vamos lá. Samuel, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. E bora fazer logo aqui uma oração, Deus está pedindo. Senhor do Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, Santo não, Espírito de Deus, nos incorpore na nossa vida. Incorpore Espírito de Deus na nossa vida, nessa noite. Nos ensina a pregar o teu Evangelho, Jesus. Evangelho de Deus, não é de Jesus, porque aqui é o Velho Testamento. Vem nesta noite, Pai, trazer a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Capítulo 11, versículo 3. Esbocete não pôde dizer nada a Abner, porque tinha medo dele. Então Abner ouvir, nem mensageiro a Davi dizendo: de quem é a terra? Faça uma aliança comigo e eu os ajudarei a fazer com que todo Israel juntasse a você. Davi respondeu: muito bem, farei uma aliança com você. Porém, uma coisa exijo: quando vier falar comigo, você não verá a minha face, se primeiro não me trouxer Mical, filha de Saul. Olha,
Preste atenção. Davi respondeu: muito bem, farei uma aliança com você. Porém, nenhuma coisa exijo. Quando vier falar comigo, você não verá minha face. Sempre, primeiro, não me trouxer Mical, filha de Saul. Davi também ouviu a mensagem a Ebosete, filha de Saul, dizendo: de mim de volta a minha mulher, Mical, para poder casar com ela. Dei como pagamento sem prepúcio de filisteus. Então esbocetei, mando tirá-lo do seu marido, Paltiei, filho de Lanes. Do seu, vocês acharam difícil isso? Não foi? Presta atenção. Li Mica para poder casar com ele. Dei com pagamento, sem prepício do filisteus. Então esbocetei e mandou tirá-la do seu marido, Paltio, filho de Lais, seu marido. Acampou na campina e chorando atrás dela até Bauri. Então Abi disse a ela: agora vá e volte para casa. E ela voltou. Abi falou com os anciões de Israel, dizendo: não passado vocês que queria que Davi reinasse sobre vocês. Faça isto agora, porque o Senhor falou a Davi. Quem foi que falou a Davi? Deus. Dizendo: por meio de Davi, meu servo, livrei o meu povo das mãos dos filisteus, das mãos de todos os seus inimigos. Presta atenção, meu povo daqui e meu povo de lá. Intermédio de quem? De Davi. Abini falou também com a tribo de Benjamim. Então ele foi e disse a Davi, em Hebrona, todo o que agradava a Israel e toda a casa de Benjamim. O povo vive cheirando um ou outro. Meu pastorzinho, meu amiguinho, vá pregar na minha igreja, eu não vou. Eu não vou. E nem aceito ninguém pregando aqui. Porque se você vier pregar aqui, você vai ter que pregar dentro da palavra. Você nem pode aumentar nem um tio e nem um versículo. Tem que ser o que está dentro da palavra bíblica. Não é da sua boca boniteza para agradar ninguém. Ah, vamos trazer um pastor de São Paulo, vamos trazer um pastor de Recife, e ele é melhor do que eu em quê? Se o povo não vem assistir minha palavra, vai assistir a palavra dele por quê? Qual é a bênção que ele tem maior do que eu? Responda. Abiná foi falar com Davi em Hebron, e 20 homens estavam com ele. Davi ofereceu um banquete a Abini e aos homens que tinham vindo com ele. Então Abini disse a Davi: eu me levantarei e irei para juntar todo Israel ao rei meu Senhor, para fazer aliança com o rei, e meu Senhor reinará sobre todo o que quiser.
Quer dizer, ele fez aliança, Davi, com quem? Com Deus, meu irmão. Se você faz aliança com Deus, é com Deus, não é com o homem de terra. Então, deixou que Abiné partisse, e ele e seu filho em paz. Joabe mata Abiné. Que a matança aqui na Bíblia é grande, viu, gente? A matança aqui na Bíblia não é pequena, não. Eis que os servos de Davi, Joabe, vieram de uma investida. Trazia consigo grande despojo. Despojo quer dizer, gente, aquilo que eles ganhavam a guerra e tomavam do povo. Ouro, prata, ovelha, gado, carneiro. E talvez trouxesse até gente. Mas Abiná já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia deixado ir embora, e ele tinha ido em paz. Quando Joabe chegou com toda a tropa que estava com ele, disseram-lhe: Abi-Lidemé veio falar com o rei, que deixou que ele fosse embora em paz. Então Joabe falou com o rei e lhe disse: o que foi que o Senhor fez? Eis que com Abi esteve aqui, e o Senhor deixou ir embora. Agora ele se foi, e o Senhor bem conhecendo Abi, de mim, veio para enganá-lo, para observar os seus movimentos, e o Senhor todos os seus planos. Quer dizer, ele estava ali dentro fazendo o quê? Falsificando, sendo falso. A quem? A Davi. Ao sair da presença de Davi, Joabe enviou mensageiro atrás de Abini, e ele trouxeram de volta, desde o sistema de Sirá, sem que Davi soubesse. Quando Abiná voltou, Hebrom, Joabe o levou para um lado e no interior do portão da cidade para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga, e assim Abiná morreu por ter derramado sangue de Esaú, não Joabe. Quer dizer, é umas cobras comendo as outras dentro da Bíblia. O que é que está acontecendo hoje? Me responda. É menos de que isso? Não está acontecendo nada hoje não, meu povo. Hoje está uma santidade. Tá não, irmãzinha. Ah, fulano matou fulano, fulano fez isso. É aqui na Bíblia. Vai para a Bíblia, para ver se tu conhece. Depois, quando Davi falou, sabendo disso, eu é o meu reino. Somos inocentes diante do Senhor. Somos inocentes diante de quem? De Deus. Para sempre. Do sangue de Abiná, filho de Né, que este sangue caia sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai, quem nunca faltei na casa de Joabe, que tenha corrimento para ser leproso, repare, que nunca falte na casa de Joabe, quem tenha corrimento. Corrimento é o quê? Uma doença. Quem seja leproso, quem se apoie em mulata,
quem caia a espada, quem necessite do pão. Isso foi uma praga que Davi lançou sobre quem? Quem matou quem? Vocês estão ouvindo, não estão entendendo não? Quer que eu entenda? Quer que eu explique? Mataram quem? Quem foi que mataram, meu povo? Eu falei de ler aqui agora. Abiná. Assim, Joabe e seus irmãos Abassai mataram Abiná, porque este tinha matado a Saul, o irmão dele, na batalha de Gedeão. Quer dizer, desde o começo do tempo que existe a vingança. Não é de hoje. Não é fulano matou fulano, o fulano foi matar fulano, fulano matou fulano. É por isso, não. É porque já existia no começo do mundo. Davi lamenta a morte de Beni. Então, Davi disse a Joabe e ao todo o povo que estava com ele: rasgue as suas roupas, vista-se de pano de saco, faça lamentação por Abi. E o próprio rei Davi ia seguindo o caixão. Sepultaram Abiná em Hebrom. Rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abiné. E todo o povo também chorou. E o rei fez seguinte lamentação por Abiná. Quer dizer, tudo que foi feito foi uma montagem para matar ele. Tudo uma montagem. Porque Abiná teve de morrer como se fosse um tolo. As suas mãos não estavam atadas, nem estavam acorrentados os seus pés. Você caiu como quem cai diante dos filhos de maldade. Presta atenção. Presta atenção. Doença venérea já vem do começo do mundo. Não é da agora. Doença que existe em mulheres não veio da agora. Veio do começo do mundo. Escorrimento, isso, aquilo, outro. A Bíblia está dizendo. Vocês pregam isso, pastores? Vocês que estão ouvindo isso? Responda. E todo o povo chorou muito, mas por ele. Então todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia, mas Davi fez este juramento. Quer dizer, você jura as coisas a Deus e você não cumpre. O que é que você quer com Deus? Você acha que Deus é brincadeira? E você faz uma promessa para Deus. Você só pode pagar aquela promessa quando você receber o quê? A bênção. Antes você não pode pagar. Que Deus me castigue severamente, se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes que o sol se ponha. Quer dizer, o jejum só tem validade até 6 horas da noite. Passou de 6 horas da noite, você pode comer tudo. Tá certo? É bíblico. E todo o povo notou isso e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo o que o rei fazia. Naquele dia,
todo o povo e todo Israel ficaram sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abiná, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos, que eles pensavam que tinha sido quem? O rei que tinha mandado matar ele. Saiba que hoje cai em Israel um príncipe, um grande homem. Hoje sou fraco, emborraco, ungido. Rei esses, homens, os filhos de Zeruidi, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao que fez esse mal como ele merece. Quer dizer, ele pediu a Deus que Deus retribuísse aquele mal, que eu quero água aí, que ele fez com quem? Com quem, minha gente? Eu preguei aqui nesse instante. Quem foi que morreu? Quem foi que mataram? Sabe me dizer? Preciso dizer novamente? Hein? Precisa eu dizer novamente? Mas não vou dizer não. Para vocês acostumar a ouvir a palavra e botar na cabeça e ficar dentro da palavra. Porque a palavra, ela tem que ser pregada da maneira, e você tem que ouvir a palavra. Abiná. Vou repetir. Como era o nome da pessoa? Abiná. Preste atenção. Esbocete e morto. É ao vivo, meu amigo, tem que ser feito assim. Aqui não tem montagem, aqui é ao vivo. Primeiro, capítulo 4, versículo 1, de 2 Samuel. Quando Esbocete, filho de Saul, soube que Abiná tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram. Todo Israel ficou consternado. Esse filho de Saul tinha o seu servo, 2 homens, capitões da tropa. Um se chamava Boana e outro Recabe. Eram filhos de Hanã e Beati, dos filhos de Benjamim, porque também a cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim. Os beranitas tinham fugido para Gideã e ali viveram com estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha uma filha, aleijado, um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando de Gerizil chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama pegou e fugiu. Aconteceu que apresentou-se a ela e fugiu. Ela caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Não é porque eu sei ler, não, é porque o nome é difícil mesmo. Quiser aprender, ele venha para aqui dizer. Recabe e Banã
filho de Renan, Berantina, chegaram à casa de Esbocete no maior calor do dia. Estando estes, dormiu no meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois Recabe e Banã, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Esbocete estava deitado em sua cama, no quarto de Doni. Feriram e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e o levaram andando toda a noite pelo caminho da planície e levaram a cabeça de Esbocete ao rei Davi em Hebrom e lhe disseram: aqui está a cabeça de Esbocete, filho de seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Deus vingou a morte de quem? De Saul. Não, cumpriu a morte, porque Saul era contra Davi. Esse daí foi uma vingança de Deus. Porém, Davi respondeu a Recabe e a Banã, seu irmão, filho de Ronã, o Deorotita, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que reuniu a minha alma de toda angústia, quando alguém me traz a notícia de que Saul estava morto, pensando que trazia uma boa notícia. Como recompensa, eu o agarrei e matei em Zacaque. Está vendo que ele matou o cidadão que veio trazer a notícia que Saul estava morto? O rei mandou matá-lo. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requeria o sangue dele das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Está vendo que Davi era justo? Justo. Davi era justo. Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Bani, e depois cortaram-lhe as mãos e os pés deles e os penduraram junto a Sitime em Hebrom. Porém pegaram a cabeça de Ebaste e o sepultaram no túmulo de Ebari em Hebrom. Quer dizer, aqui na Bíblia, matou, morre. Não tem perdão. Essa palavra, irmãos, de perdão, que eu vejo vocês pregarem tanto dentro das igrejas aí, eu não sei onde é que ela está sendo criada. Porque dentro da Bíblia, no Velho Testamento, não existe perdão. Não existe. Lá fez, pagou. Davi é ungido, rei de todas Israel. Então toda a tribo de Israel viera a Davi em Hebrom e disseram: veja, somos do mesmo povo, que o Senhor rei nos passando
quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor que fazia a entrada e saída de militares com Israel. Quem era que fazia isso? Entrada e saída dos militares em Israel? Davi. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim, todos os anciões de Israel era falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com que eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi, rei sobre Israel. E Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar o reino durante 40 anos. Então Hebreu reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel de Judá. Aquela história que nós estávamos conversando hoje sobre... Nós fica aqui, eu e Simone, nós fica conversando, falando sobre isso. Que é coisa que a gente nunca viu. Se viu, não se ligou. Porque tem vezes que você lê e não se liga. Passa por cima como fosse qualquer coisa. Não é. Aqui é coisa séria. Aqui é o começo das religiões. As religiões começou aqui. Não começou agora, pastores, missionários. Religião não começou agora. Quando você diz, minha igreja foi a igreja que Deus deixou. Mentira sua. Deixe de ser mentiroso. Mais outra vez, vocês estão mentindo. Porque, olha, para ser a igreja que Deus tivesse deixado, estava aqui, não estava? Na leitura. Tem alguma igreja que Deus já falou até agora em 525 páginas? Não tem. Eu não sei onde vocês foram buscar tanta igreja, tantos malucos. Davi conquista Sião. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém, para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-los de entrar. Gente, vamos parar um pouquinho aqui a leitura e vamos explicar. Quem é esse povo que está falando aqui? Vocês sabem? Vocês sabem quem é esse povo que está falando aqui? Está vendo aí? Que eu já preguei, já ensinei, e vocês não tiveram ouvido ainda de aprender. Vocês também do outro lado. Esse povo aqui, gente, é o povo de Israel. É o povo que José tirou da onde? Moisés tirou do Egito. Mas José trouxe da onde? Mas o pai? Jacó. Isso aqui tudo é de Jacó. Todo esse povo aqui é descendente de Jacó. Porque veio 70 pessoas em Jacó. Oh, glória! Me ensina, Espírito de Deus. Veio 70 pessoas. Só de homens de guerra saiu 600 mil homens. Será que essa nação cresceu? Aqui a nação está brigando um com o outro. Tudo irmão, tudo parente, tudo família. Está certo isso? Não está, gente. Não está, tem coisa errada. Com isto, queriam dizer Davi: não entrará neste lugar. Porém, Davi limou a fortaleza de Sião
Isso é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer. Davi era quem? Quem foi Davi? Você puxa a história de Davi. Quem foi Davi, meu povo? Foi um pastorzinho de ovelha. Deus mandou para a casa de Davi, para José, não foi? Vai lá, escolhe. Lá em José tem um homem escolhido meio. Aí José, que era encostado, que era o menorzinho, estava lá nas ovelhas, tomando conta das ovelhas. Aí mostraram os filhos grandes, tudinho dele. Nem isso daí era de Deus. Era quem? Davi. E Davi brigou com quem? Com Golias. Golias. O Espírito de Deus entrou em quem? Em Davi. Vocês querem o Espírito de Deus na vida de vocês? Querem? Leiam a Bíblia. Estude a Bíblia. Que vocês vão ver o Espírito de Deus. Todo que está disposto a atacar os judeus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos, os coxos, a quem ama de Davi odeia. Os que amam a Davi odeia. Por isso se diz, nem cego, nem coxo entrará na casa. Você entendeu o que é isso? Deu para vocês entenderem ou não deu? Aí pega o cego, pega o coxo e pega aleijado, bota para pregar. E tá certo? Ele diz, olha, por isso diz, nem cego, nem coxo entrará na casa de quem? De Davi, de Deus. Assim Davi morou na fortaleza e chamou cidade de Davi. E ele foi edificado ao redor deste Nilo, o que Nilo é para dentro de Davi. Ia crescendo, poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Olha, quem era que estava com ele? Era Jesus? Era o Espírito Santo? Era? Quem era que estava com ele? Deus. Era o Espírito de Deus, crentes. Observe isso, meus irmãos. O reinado de Davi é reconhecido por Irã. Irã, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiro, madeira de cedro, carpinteiros. Olha aí, Luiz. Olha aí, Luiz. O tempo que vocês já são carpinteiros, olha. Idrão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros, pedreiros. Estes construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel, que tinha exaltado seu reino por amor do seu povo de Israel. Quer dizer, por que é que Deus gosta tanto de Israel? Vocês sabem dizer? Por quê? Porque ele diz que Deus é o berço de Israel. Israel é o berço de Deus. Desculpe. Filho de Davi, que nasceram em Jerusalém. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que
tinha vindo de Hebreu e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi. É difícil ler, viu? Que nasceram em Jerusalém. Sanua, Sobabe, Natã, Salomão, Natã, Salomão, Ibá, Elisá, Nefequi, Jafia, Eli, Samá, Eliabe e Elifelite. Você lê esse nome, não sei nem que língua é essa. Deve ser árabe ou judaica. É uma dessas que eu não entendo. Sei muito mais ler português quanto mais línguas estrangeiras. Isso é para vocês que são doutores, pastores. Eu apenas sou pregador da palavra e sou homem de Deus. Não adianta boniteza, os dias, coisa linda, e não conhecer o Evangelho de Deus e não obedecer a lei. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Rafaim. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Davi consultou a quem? A Deus. Devo atacar os filisteus, tu e os estrangeiros, nas minhas mãos? Veja o que o Senhor respondeu. O Senhor respondeu: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Boai, Perizi, e os derrotou ali, e disse: o Senhor rompeu as fronteiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barragens. Estão entendendo, gente? Estão entendendo quem é Deus? Vocês agora estão entendendo tudo de Deus. Não se preocupe não. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Não adianta se apavorar. Por isso chamou aquele lugar de Baú Perimis. E os filisteus disseram lá os seus ídolos, deixaram lá os seus ídolos, e Davi e seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Repofim. E Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: não ataque de frente, mas rodeie por dentro dele, e ataque-os diante dos amoreus. E quando você ouvir um barulho de marcha pela copa das amoreiras, entre logo em ação. E o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Quem saiu na frente para atacar o exército dos filisteus? Sabe me dizer? Deus. Deus foi para a guerra para ajudar quem é o filho dele. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Gade até Gessá. A arca levada para Jerusalém, que era o lugar da arca, era para estar onde? Em Jerusalém. Gente, preste atenção, gente. Está muito bonito a pregação. Está sendo muito bem pregado. Você não aprende se não quiser.
Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em números de 30.000. Davi se levantou com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Bealá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome, e o nome do Senhor dos Exércitos. Deus é o Senhor de quê? Dos Exércitos. Que se assenta acima dos querubins. Assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus em uma coraça nova e levaram da casa de Abinadad, que fica em uma coluna, Uzá, e ia filhos de Abinadad, conduzia aquela carroça, e levaram a carroça com a arca de Deus, da casa de Abinadad, que ficava na coluna, ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento, de madeira, de fio, com harpas, liras, tambores, pandeiros e símbolos. Quer dizer, eles iam alegres, por quê? Porque ia levando o quê? A arca de quem? Deus. Gente, isso é muito bonito, gente. Isso é muito importante, gente. Vocês que estão me ouvindo do outro lado, escuta a palavra. Quando chegaram a Eri de Necrom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Quer dizer, ele foi pegar na arca de Deus, na arca para não deixar cair, e Deus feriu ele. Quem feriu ele? Deus. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. E Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pires Uzá. Até o dia de hoje, naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Davi teve medo de quem? Aí vocês não têm. Aí vocês não têm medo de Deus. Você leva Deus como quê? Como merda. Como nada para vocês. Vocês é uma vergonha, é uma podridão. Igrejas que se diz de Deus. Vem aqui, porque só não deixou a arca virar. Deus veio e matou ele. Faltou respeito a Deus, porque a arca não ia virar, que Deus não deixava. Cadê a confiança que vocês têm em Deus? Responda, povo. Responda. Deus está mandando eu fazer isso. E eu boto para ver rachar. Se ele mandar, não quero nem saber. Quando ele diz: e o Senhor disse, ó, naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor.
para junto de si. Será se teve medo? Hein? Será se a arca de Deus é brincadeira? Na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed. Então, o Getião, assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed, Edom e Getio, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou toda a sua casa. Vocês estão vendo quem é Deus? Estão vendo, meu? Está vendo, irmão Luiz? Quem é a bocadinha que nós vivemos brincando? Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed Edom e tudo que ela tem por causa da arca de Deus. Vocês entenderam aqui não o que é isso? Se você não tiver Deus dentro da casa de vocês não vão ser abençoados. Então Davi foi com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed e Edom, a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e 6 passos. Aí Davi sacrificava o quê? Um boi, animal gordo, e Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E ele estava cingido de uma estólara sacerdotal de linho. Oh, glória! Eita, aleluia! Ele aqui, novamente, todo dormente. E assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Será se eu tenho contato com Deus? Quando Ele se aproxima muito forte, Ele me dá uma resposta. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Nícola, filho de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando do Senhor, e ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocausto, oferta pacífica diante do Senhor. E depois de trazer os holocaustos, as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homem como mulher, cada um bolo de pão, um bolo de pedaço de carne, passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Mical, repreendida por Davi. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante dos servos, dos seus servos, como se descobriram um sem vergonhado qualquer.
Quer dizer, Davi ficou o quê? Pelado. Na alegria da arca de Deus. Mas Davi disse a Mica: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua casa dele. Ordeno que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. E me farei ainda mais desprezável, e me humilharei aos meus próprios olhos, quanto às servas de que você falou. Serei honrado por ele. Mica, seu filho de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Está vendo aí, gente? Está vendo aí? Ela não teve o quê? Filho. Por que ela não teve filho? Porque ela desobedeceu ao seu esposo. Ela falou sobre Deus. Ela criticou sobre Deus. E não se deve criticar sobre Deus. É isso, meu povo. Falta 5 minutos, mas eu vou dar uma pausazinha aqui. Olha, gente. Presta atenção, meu povo. Presta atenção. Presta atenção. O que é que está acontecendo hoje? É coisa séria. O povo não tem mais respeito a Deus. O povo não tem mais respeito à palavra de Deus, à lei de Deus. Não tem. Vocês não têm. Vocês estão mentindo. Vocês botam uma Bíblia velha debaixo do sovaco. É o fedor de caatinga triste. Vocês pegam a Bíblia, abrem em cima do móvel, ela fica cheia de poeira. Cadê a leitura de Deus? Cadê a leitura de Deus? Cadê a palavra de Deus que está sendo cumprida? Vocês estão pregando para quem? Para Deus? Ou para o espírito mau que parte de Deus? Hein? Será que existe? Ou para o Espírito de Deus, que está na mesma Bíblia. Todos dois estão na mesma Bíblia. O Espírito que parte mal da parte de Deus e o Espírito de Deus. Vocês vão criticar isso? Lê a Bíblia, estuda a Bíblia, busque ela. Não se encontre, não se engane com um paletó velho amarrado no pescoço e uma gravata se enforcando, para dizer que está falando com Deus, que aquilo ali é coisa boa para Deus. Mentira. Aquilo é mentira. As mulheres vão para a igreja com a saia grande, mostrando as calcinhas todinhas. Está servindo para Deus o quê? Me responda. Cadê o respeito a Deus? Quando sai da igreja, fica na porta da igreja falando dos irmãos. Isso está certo? Que meu irmão veio com um sapato bonito, que minha irmã passou a escovinha no cabelo, que minha irmã está fedorenta, que o marido da minha... Para com isso, povo. Busca Deus. Olha, a mulher de Davi, só porque falou de Davi, falou do servo de Deus. O que foi que aconteceu com ela? Não teve mais filhos. Não trouxe mais a pureza para Deus. E vocês são diferentes? Vocês que estão aqui são diferentes? Nunca. Eu sou diferente? Não. Eu estou pregando a Bíblia. A verdadeiramente Bíblia. E não admito que pastor venha me criticar, não. Porque se ele vier me criticar, eu vou mandar ele tomar vergonha na cara. Mas manda na cara de pau mesmo. Porque ele não conhece a Bíblia. Eles têm a Bíblia para dizer que serve a Bíblia. Para ter autoridade de pastor. Que pastor vocês são? Se vocês não pregam a lei de Deus. Que pastor vocês são? Que ministério vocês estão servindo? Você acha que vocês não servem o ministério de Deus? Vocês servem o ministério daquele que caiu do jumento.
que desobedeceu a Deus. Eu acho que você serve o ministério de Davi, não, de Saul, não. Não é? Como é o nome dele? Jesus, nossa. Não. Balaão. Você serve o ministério de Balaão. Eu tenho 66 anos já. Tive 3 infartos e um câncer. 3 hernias de disco. Eu tenho ideia de esquecer alguma coisa. Eu tive labirintite. Vocês sabem o que é isso? E Deus me curou. Vocês devem estar servindo o ministério de Saul. É isso que eu queria falar. E vocês estão servindo o ministério do dinheiro. Isso aqui. Cada um desfila com um carro mais bonito do que o outro. Uma chave no pé da virilha dizendo que é doutor. Tenho vergonha na cara, pastor. E padre do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Está um inferno. O mundo está um inferno. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus entre sobre vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto aqui na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não induzem a cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, o poder, é a honra e a glória, para sempre. Amém. Vocês viram, né?